Olá a todos. Turma, nós vamos resolver aqui as nossas atividades 1 e 2. Aqui nós temos a atividade 1, em que basicamente você vai locar, certo, uma barragem na cota 116 para beneficiar este distrito destacado aqui em planta. Nós temos que avaliar, pessoal, ao longo deste rio que nós estamos aqui destacando, qual o melhor local, certo, para você colocar aqui a nossa barragem. E aí vocês têm que ter em mente o seguinte: tamanho da barragem. Não pode ser uma barragem tão grande. Então você vai projetar aqui o barramento. Você não vai colocar, por exemplo, uma barragem neste tamanho aqui. Por quê? Porque você vai estar pegando um comprimento muito largo ali, e você vai acabar tendo prejuízos e o teu orçamento vai ficar um pouco mais caro. Então o ideal é que você vá pegar ao longo da planta topográfica pontos ali que sejam mais curtinhos. E aqui você pode ver que nós temos um bom ponto para colocarmos a nossa barragem e temos também aqui outro local para colocar a nossa barragem. Poderia ter um terceiro local aqui, certo? Então nós temos, eu vou colocar aqui alternativa 1, 2, 3. Muitos de vocês selecionaram justamente esses 3 locais, tá? Porém, o 1 ele não é tão interessante em relação aos 3 eixos. Por quê? Porque fica mais distante do distrito, tá? Então esse eixo 1 ele é possível, ele é até mais curtinho, mas aí você perde em termos de capacidade hídrica, porque ele fica muito mais a montante, e você não tem você não tem a mesma quantidade de bacia que teria nos eixos 2 e 3, e também tem a questão do distrito. Então o primeiro eixo, pessoal, ele até é admissível você pensar nele, mas enfim, eu não projetaria a barragem ali naquele ponto por conta da distância. É lógico, a distância não é tão grande aqui. Se você olhar em escala, deve dar uns 600 metros, algo do tipo. Mas eu preferiria colocar o meu eixo mais próximo ali do distrito. Como o vertedouro é na cota 112, muitos poderiam pensar: não, vou colocar meu vertedouro aqui. Deixa eu pegar aqui uma cor diferente. Vou colocar meu vertedouro aqui, por exemplo. Só que você teria uma grande escavação, você teria aí, por exemplo, uma escavação mais ou menos da ordem de 10, 12 metros. E a mesma coisa aqui, nessa célula topográfica, não seria interessante para esse eixo 1, tá? E aí, é outro ponto que você poderia desconsiderar o eixo 1 em relação à cota do vertedouro, porque você vai ter muitas escavações. Poderia colocar um vertedouro aqui do lado ou aqui do outro lado, mas mesmo assim você ainda vai estar pegando aí curvas de nível da ordem de 120, 122, e isso poderia, de forma a encarecer o projeto ainda mais, tá? Ok, então o eixo 1 eu não recomendaria por conta da distância e por conta das escavações no vertedouro, que seriam muito elevadas, Então nós falamos de escavações de 8, 10, 12 metros de profundidade, e isso encarece demais aqui o nosso projeto. O eixo 3 eu também descarto. Por quê? Porque eu não vou inundar aqui o nosso distrito, que será beneficiado. Então por mais que seja até uma boa alternativa, dificilmente eu poderia colocar o eixo 3 ali, porque aí eu teria que pensar em, de repente, desalojar aí
todo mundo aí nesse distrito, que claramente está na cota 112, que é justamente a cota do vertedouro. Então, esquece aí o eixo 3. O eixo 2 está mais interessante do que todos os 3 eixos. Por quê? Não tem um grande comprimento, ele está mais perto aqui do distrito, né, uma distância ali talvez de uns 200, 300 metros do distrito. Ele está numa posição que vai ter uma boa capacidade hídrica em relação aos 3 eixos. E o melhor, questão do vertedouro, né? Diferente dos demais, eu poderia de repente colocar o meu vertedouro aqui, nessa posição, certo? Que está na cota 118, eu teria apenas 4 metros de escavação, tá? Colocar um vertedouro aqui, gente, desse lado, seria um pouco ruim, porque você já teria escavações muito maiores, tá? Você já estaria pegando aí curvas de nível na 124, 122 ou 120, e na ombreira direita eu não recomendaria, tá? Então nesse caso aqui o ideal seria colocar no eixo 2, na ombreira esquerda, que já está ali na cota 118, você teria apenas 4 metros de escavação para chegar na cota do vertedouro. Então essa é a atividade 1, espero que vocês tenham entendido. Vou passar aqui logo para a atividade 2, para não perdermos tempo. A atividade 2, ele pede para traçar a bacia hidráulica referente aqui a este eixo barrável. E aqui é bem simples, tá? Nós iremos pegar aqui a partir do eixo e ir buscando pontos de elevação, tá, pessoal? Aqui é um ponto, aqui é outro. Vocês notem que aqui essas extremidades aqui denunciam, né, que o meu Talveg está passando por aqui, tá? Aqui é outro ponto, aqui é outro ponto, aqui, e aí eu vou marcando, né, os pontos mais de maiores elevações aqui ao longo do contorno aqui destes rios, tá, gente? Você pode analisar inclusive os rios adjacentes, né, para você ter uma breve noção de como é que você vai passar aqui a tua bacia. Então, ó, o traçado aqui da bacia ele vai seguir mais ou menos isso, certo? Pegando aqui os pontos de pico. Aqui vou traçar passando por aqui. Aqui você tem, certo? Vocês notem que temos aqui um rio. Isso aqui não é um ponto de pico, é uma depressão, tá? As curvas de nível aqui elas estão decrescendo. Como é que eu sei? Por causa do próprio riacho aqui que foi formado. Então eu vou passar aqui meu limite por aqui, subo novamente, e aqui embaixo, deixa eu ver se ainda tem mais, tem, passo aqui por essa extremidade, desço e vou seguindo o contorno das curvas de nível, tá? Esse caso aqui, pegando aqui nesse ponto, aqui nós podemos traçar mais ou menos assim, e esse é mais ou menos o formato, certo, da nossa bacia hidrográfica de contribuição, tá? Então você tem que ter foco aqui justamente nos pontos de pico, tá? E contornando toda a rede hidrográfica que está convergindo aqui para a tua barragem, tá? A barragem ela faz porque você está fechando aqui, certo? A bacia hidrográfica justamente nesse local. Então, é mais ou menos esta representação. Não estou dizendo que isso aqui é exatamente a representação fiel, mas é bem próxima, até porque
nós estamos visualmente olhando aqui a planta e às vezes você pode ter uma depressão, você pode ter uma elevação, e com poucos labels, às vezes não dá para você ter, né, uma breve noção ali se aquele ponto realmente é um ponto de pico ou não, quando você não tem as legendas completas aqui. Mas enfim, pessoal, aqui deu para a gente traçar, é mais ou menos isso. Você olha aqui as redes hidrográficas adjacentes, né? Então a linha divisória ela vai passar exatamente ali, mais ou menos no meio entre uma rede hidrográfica e a outra paralela e adjacente, né, vizinha, né, a essa nossa bacia, tá? Pessoal, então era isso, as atividades 1 e 2, vou fazer um outro vídeo com as atividades 3 e 4 para nós fecharmos. Muito obrigado, até o próximo vídeo.